Bem-vindos a mais um episódio do Pode Recuperar, o podcast que leva dinheiro para sua empresa. Estamos aqui com o nosso sócio cofundador Adriano Rodrigues. Eu sou o Ronan Garcia, está aqui com a Isabela, está aqui com o Jorge, nosso parceiraço aqui, nosso sócio ali de Ribeirão Preto, prestigiando aqui o nosso podcast. A Isabela Alves é a nossa head de relacionamento com os parceiros e com os clientes. O tema de hoje é a reforma tributária e os impactos disso na recuperação tributária administrativa, que é o coração do nosso negócio aqui na Otimiza, e o podcast Pode Recuperar tem esse propósito, que é de trazer informação, trazer conteúdo de qualidade, de extremo valor para você que é empresário, para você que é parceiro, para você que é advogado, que é contador, que está pensando em entrar para o mercado da recuperação tributária administrativa. Seja conosco, se aliando a nós aqui, aumentando, né, o nosso exército de promotores de justiça para os empresários no tocante às questões tributárias. Seja você que está querendo empreender sozinho aí no mercado de recuperação tributária. Nosso negócio aqui é democratizar o acesso a essa informação valiosíssima para todos os empresários que tem aí nesse Brasilzão, já que a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo, o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo, e não à toa, não é por acaso que 95% das empresas do Brasil pagam impostos indevidamente. E também, sabendo dessa dor, nós somos a primeira startup de recuperação tributária do Brasil e criamos aí a calculadora de recuperação tributária, onde você, empresário, ou você, contador, advogado, que quiser pesquisar e consultar se o seu cliente ou se você próprio como empresário tem algo a recuperar, é só clicar aqui no link da descrição desse vídeo e fazer uma consulta gratuita para saber se você tem algo a recuperar. Beleza? Então vamos começar aqui. Tema de hoje, reforma tributária e os impactos da reforma na recuperação tributária. Lembrando que a gente está vivendo um momento de proposta, né? Essa reforma está sendo discutida no Congresso e a gente vai começar esse bate-papo aqui com a Isabela. Isabela, traz alguns dados aí, alguns números, algumas estatísticas para nós do que tem no entorno dessa discussão sobre a reforma tributária. Certo, vamos lá. Tema polêmico hoje aqui, né? Tema polêmico. Hoje é dia de, né, Adriana? Exato. De falar do governo. Vamos lá, gente. Todos os dados que a gente passar aqui vai estar no link da nossa descrição, o site oficial, para que vocês possam também consultar. São dados agora já de 2022, é importante falar, né? São dados bem atualizados. Mas vamos falar sobre o ranking de liberdade econômica mundial, né? Bom, o Brasil, numa listagem de 186 países, o Brasil ocupa a posição 133 no ranking de liberdade econômica. E esse ranking, ele vai trazer aí alguns, para formar, né, essa pontuação, o que eles analisam? A segurança jurídica do país, né, a eficiência regulatória do governo e a carga tributária. E segundo os dados aqui desse ranking mundial, 33% da renda do brasileiro fica para pagar impostos. O Brasil também está aí na lista dos 30 países que mais tem a carga tributária, uma das maiores cargas tributárias, né? Ele está na lista aí dos 30 países que o governo é mais inchado, e ele é o país que menos devolve esses tributos, né, a arrecadação desses tributos para a população de uma maneira em geral. Em serviços públicos de qualidade, digamos assim. Exatamente, saúde, educação, segurança, enfim, todos esses quesitos. Bom, já no ano de 2022, dados de maio, a gente já arrecadou mais de R$1 trilhão em impostos. E segundo o site do nosso Senado, né? Pancada, né, meu amigo Adriano? Pancada. E segundo o site do Senado, a estimativa de 2022 é que o Brasil vai gastar 4,716 trilhões de reais. Vai ser a despesa do Brasil esse ano. Nossa. Se eles não estourarem o teto de gastos, né? Que sempre pode acontecer, né? Então, a gente já traz aí números que são preocupantes e que mexem muito com o imaginário da população em geral, mas principalmente do empresário, porque além de ter os impostos que todos nós pagamos aí sobre o consumo, enfim, etc., ele ainda tem uma carga tributária altíssima. Nas empresas a gente costuma falar que é o sócio, né? O melhor sócio é o governo, né? Ele só tem o bônus, não tem o ônus, né?
Então, esses são os dados iniciais aí para a gente iniciar o nosso debate. Eu tiro alguns insights desses dados introdutórios aí que a Isabela trouxe para nós, que é o seguinte, você veja, né? No momento que nós estamos gravando esse podcast, eu estava olhando aqui no impostômetro.com.br, nós estamos no final de maio aproximadamente, sim, e já passou de 1 trilhão, né, em arrecadação. E veja que o ambiente tributário do Brasil, ele é inóspito, ele é extremamente complexo e a gente chama internamente aqui de manicômio tributário. A cada uma hora, nós temos cerca de 2 alterações de normas tributárias no Brasil. Então é um ambiente literalmente para doido. Então, assim, tudo isso tem uma consequência. Toda essa questão, esse emaranhado, essa coxa de retalho de normas, são mais de 5 mil municípios que podem legislar em matéria tributária da sua competência. São 27 estados que também podem e a União que também pode. São impostos e contribuições das mais diversas naturezas. O governo extremamente inchado, como a Isabela trouxe aqui. Ou seja, gasta-se demais para manter os privilégios, né? Então, assim, esse dinheiro precisa sair de algum lugar, Adriano. Esse dinheiro, para bancar todo esse peso, né, Jorge, da máquina, mordomia, essas mordomias e esses canapés, lagostas e etc., infelizmente, tem que sair de algum lugar. E não se iluda, meu amigo empresário, ele sai do seu bolso. Aliás, do nosso bolso. Nós também somos empresários. E essa realidade não é de hoje. Essa realidade ela é histórica no Brasil. Não à toa que nós percebemos isso e toda essa complexidade que os números aqui que a Isabela trouxe retratam ali uma pontinha do iceberg, sim, só, mostram o ambiente em que nós estamos atuando no tocante à recuperação tributária. Só para você ter uma ideia, isso está no site da Receita Federal, Adriano vai pincelar isso com certeza. Em 2020 e em 2021, a Receita Federal, isso é dado público, está no site da Receita. A Receita devolveu aos contribuintes, seja a título de compensação, seja de restituição, mais de 400 bilhões de reais. Média de 200 bi, veja bem, de devolução para os contribuintes que fizeram um trabalho de recuperação tributária, de revisão tributária, como é o que nós fazemos e estamos aqui falando direto nesse podcast, e foram buscar o que é deles. E por que tem tanto de dinheiro dos empresários na mão do governo? Exatamente por causa desse ambiente, desse manicômio que a gente vive. Então, uma pergunta, Adriane, aí eu já levanto a bola para você. É muito comum que quando vem esse tema da reforma tributária, ele vem de vez em quando, some, volta e etc. Agora nas eleições está bem em voga, né? Exato. Quando esse tema aparece, o grande mote por trás, a grande narrativa é aquela da simplificação, né? De trazer ali um ambiente mais simples para o contribuinte. Lembrando que a gente sempre fala aqui, né, Adriano? Não é o governo que manda a guia para você pagar, é você que calcula o imposto a ser pago. É você que apura o seu próprio imposto. E com essa complexidade, é muito difícil você calcular corretamente, porque as coisas mudam demais, é muito complexo. Todo mês, toda hora tem 2 mudanças, como é que você vai conseguir acompanhar tudo isso? Então a quantidade de erro na apuração e consequentemente no pagamento desses impostos é muito grande. Por isso o IBGE já disse que 95% das empresas pagam impostos a mais, além daquilo que deveriam pagar. E é essa a nossa luta e é essa a nossa missão, fazer com que esse dinheiro volte para você com conhecimento especializado, com tecnologia, com agilidade, porque esse dinheiro na sua mão, empresário, é muito mais valioso e muito mais produtivo e gera muito mais prosperidade do que na mão do governo. Aliás, Isabela trouxe isso. A percepção
do povo brasileiro no tocante à devolução ou à prestação dos serviços públicos pelo governo, que seria a devolutiva que o governo teria que dar para o povo em serviços públicos de qualidade, a percepção dessa devolução é das piores possíveis. Sim. Quem aqui, eu desafio, quem tem condição, obviamente, sim, paga os seus impostos, mas tem, se tiver um carro, faz seguro privado. Se tiver condição, faz um seguro de vida. Se tiver condição, faz um seguro, um plano de saúde. Se tiver condição, põe seu filho para estudar na escola particular. Ou seja, ninguém confia no serviço público prestado pelo governo do Brasil, infelizmente. Então é um governo que arrecada muito, que cobra demais dos seus contribuintes, mas que devolve muito pouco. Então não é justo que a gente vivendo nesse ambiente, e isso é perceptível, não precisa muito esforço para, numa roda de qualquer lugar do Brasil, as pessoas relatarem esse sentimento, né, Adriano? Então não é justo nós aqui, sabendo de tudo isso, e sabendo onde o seu dinheiro está parado, porque ele é seu e foi recolhido indevidamente, erroneamente, além daquilo que você precisava recolher, a gente não trazer esse dia de volta para você. Então, nosso propósito é esse, trazer essa justiça. Fazer com que você só pague o justo. Não é sobre sonegar, eu repito sempre. É sobre não pagar nenhum centavo além daquilo que você tem que pagar. Adriano, você é um cara estudioso, gosta de números, é matemático de formação, inclusive. Conta um pouquinho sobre essa história dessa reforma. Eu sei que você vai dar uma pincelada nesse assunto que a gente tratou aqui. Você gosta muito aí dos canapés que o Supremo usa para os seus banquetes e etc. E tal, e sabe de onde vem esse dinheiro, né? Você já tá rindo aí, né? Vamos lá, Ronan. Rapaz, a história da reforma, eu fico lembrando de alguns memes que parece que servem para o Brasil. O Brasil não é para amadores, o sistema é bruto e as reformas para inglês ver. Isso. Então começa por isso, reforma para inglês ver. 3 memes muito aplicáveis, né? A brasileira. É a brasileira. A brasileira. Então vamos lá. Infelizmente, né? Vamos pensar, vamos tentar trazer para um contexto bem simples, não simplório, mas simples, para que todo mundo entenda. Imagine que a receita da sua casa seja R$3.000. 1.500 seu, 1.500 do seu companheiro ou companheira, R$3.000. E com essa receita, você paga o aluguel, você paga a alimentação, você paga medicamento e a instrução. Então, as suas despesas consomem R$3.000. Mês a mês, entra 3.000 e se consome R$3.000. Se, porventura, essa tua receita cair para R$2.000, de alguma coisa você vai ter que abrir mão. Ou instrução, ou medicamento, ou reduzir a alimentação na quantidade ou na qualidade. Né? Então vamos lá. Quais dos poderes vai reduzir as suas despesas? Se você pensar, os militares... Poderes que você diz é o legislativo? Os poderes, legislativo, executivo, judiciário e todos os poderes, né? Você acha que o judiciário, os promotores, você acha que os militares, o legislativo, os senadores, os deputados vão abrir mão de algum dos seus privilégios? Então, se eles não vão abrir mão, como é que eu posso reduzir imposto no Brasil? Como é que eu posso ter uma reforma que vai reduzir imposto? Nós já tivemos inúmeras mini-reformas. Quando em 2002, 2003, que veio com não cumulatividade do PIS/COFINS, foi para melhorar, aumentou a arrecadação. Quando veio o Sistema Unificado de Arrecadação das Pequenas Empresas, o Simples Nacional, o nome é simples, não é só o nome, foi para simplificar. Aí veio, não, se a empresa for de serviço é isso, se for de indústria é isso, se for de comércio é isso. Aí vem, se o faturamento superar, aí vai para o anexo 1, para o anexo 2, para o anexo 3, para o anexo 4. Se tiver no anexo 4, já não calcula mais dessa forma, já calcula daquela outra forma. Que simplificação é essa? A gente tem tramitando no Congresso, né, 2 PEC e um PL lá, que se trata da reforma. E ainda teve a do governo, que era a reforma do imposto de renda, quando se pensou em taxar os dividendos, né? Aí o pessoal de, opa, dividendos é quem tem dinheiro, então vai mesmo peitar esse pessoal, já recuaram um pouquinho, não sabe se vai, se não vai. Enfim, o Brasil precisa de reforma de tudo, de escola, de postinho de saúde, de hospital, de via pública, reforma de tudo. Só que
talvez a última reforma que vai ter nesse país é a tributária. Adriano, você está falando o quê? Uai, então me diz, quando eu ver os poderes renunciando seus privilégios, aí eu vou começar a ver economia. Então eu posso reduzir a arrecadação. Enquanto eu não ver economia, eu não posso reduzir a arrecadação. Então, assim, tratando da reforma, né, seria isso. Estão falando de criar uma unificação dos impostos para ficar mais fácil. Só que eu volto. Quando foi criado o sistema do Simples Nacional, era para facilitar. Vai qualquer contador que está nos ouvindo agora e pergunta se é simples mesmo. Se além do nome de simples tem alguma coisa que é simples. Entendeu? Até o MEI é complicado. Né? O MEI não sabe se tem que declarar imposto de renda, se tem que recolher, se é isento, se não é, qual é as faixas. Até o MEI não tem nada simples nesse país. Ele não sabe gerar nem a guia que ele tem que pagar todo mês. O Brasil não é para amadores, então não tem nada simples nesse país. Nada simples, tudo é muito complexo. Quando você observa o orçamento do Congresso, eu estou falando Congresso, mas não é só Congresso. Se você for no Conselho Nacional do Ministério Público, também tem regalias. Se você for no CNJ, também tem regalias. Se você for nos militares, também tem regalias. Se você for no juiz, lá, ele também tem regalias. Então, todos os poderes. Só que para bancar esse poder, demanda de moeda, de dinheiro. E só tem um ser que produz dinheiro e riquezas nesse país. Quem é? As empresas. É as empresas que geram riquezas e dinheiro. Então é ela que tem que bancar essa fome. É muito apropriado o leão, né? A figura do leão no Brasil. É muito apropriado. Talvez para um país em que o sistema tributário fosse um pouquinho mais suave, mais humanizado, talvez a figura seria de uma pombinha, De um de um gatinho. gatinho. Mas por que no Brasil é um leão? Quem é? Até os bichos têm medo do leão. Imagina o ser humano, entendeu? É para amedrontar mesmo. Então, assim, se a gente for voltar, depois, mais na frente, eu vou falar um pouquinho da história. Como é que a gente chegou nessa loucura, como você falou, Adriano, nessa doideira? Como é que a gente chegou nesse nível? No nível tal de consumo tão grande de riquezas que está sufocando as empresas. No nível tão alto de consumo de regalias que está consumindo a riqueza. E outra coisa, quando você gasta o que não é seu, você não tem a cautela, não tem o cuidado. Quando você anda nos pátios públicos, você vê carros que em qualquer mão de um particular ele tinha sido reformado, restaurado, você entendeu? E estava sendo servido. Aí você passa nos pátios e você vê vários carros, viaturas, ambulâncias, sucateados. Mas carro que tem 2 anos de uso, 3 anos de uso. Na iniciativa, o particular ele usa carro 20 anos, você entendeu? Então assim, por quê? Eu tenho uma tia que diz, quem atira com a pólvora dos outros não toma distância. Por que eu vou economizar se o dinheiro não é meu? Então assim, quem é que vai acreditar uma reforma tributária efetiva, de forma democrática? Que pensa no contribuinte. No contribuinte. Ninguém vai pensar. Porque para mim pensar, eu sou o legislador. E eu vou pensar, bem simples assim. Eu vou fazer uma reforma, só que se eu fizer uma reforma de forma que eu não vou sangrar a empresa e o cidadão, eu vou ter que abrir mão de alguns privilégios. Eu vou olhando os privilégios, o auxílio paletó, o auxílio creche, o auxílio isso, o auxílio A, B, X, Z. Tudo de auxílio. Ah, não, por favor, alto lá, não vou abrir mão dessas coisas, né? Enfim, então, é muito difícil. É muito difícil eu fazer uma arma para me matar. É muita ingenuidade. Você entendeu? É muita ingenuidade. Essa conta não fecha, né? Nunca fecha. Então, assim, a reforma é para inglês ver, porque a gente precisa de uma reforma, não é tributária, a reforma é de uma nação. De uma reforma geral mesmo. A gente precisa de uma reforma do ser humano, de pensar no outro. Você entendeu? Então, assim, é por isso que às vezes eu tenho umas falas no sentido assim, que eu até abri aqui, desde cedo que eu estava procurando esse dado aqui, um faturamento de uma empresa, um cliente nosso. A gente, por questão de confidencialidade, não há de se dizer. Quem é esse cliente? Esse cliente ele faturou no trimestre aqui, no 4º trimestre de 2020, esse dado de 2021, ano passado, 14 milhões. Faturou 14 milhões. Aí eu fui descendo na DRE dele. Aí tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo. Aí tem ali o resultado antes do imposto de renda. Aí tira imposto de renda e tira contribuição social. Aí sobra 700 mil reais.
Não dá para entender. Aí quando você vê, cara, quem foi que levou esse tanto de dinheiro, que era 14 milhões, e eu tô olhando aqui no meu caixa, só é 700 mil. Aí você olha assim, o governo abocalha uma parte, cara, muito, muito, muito grande. Aí você falou, e Adriano, e os serviços públicos? É muito, muito grande e efetivo como o governo abocalha? Como o governo consome? É isso? Então, assim, não faz o menor sentido a gente ter essas informações, a gente saber, ter o conhecimento que a empresa, que o sistema é bruto, que é pesado a carga tributária no país, é pesadíssima, que ele é formado para se tornar difícil de ser entendida e que ele é formado para arrecadar o máximo possível de você. Então, assim, a gente tem essa informação que a gente pode levar para o empresário e dizer para ele, cara, deixa eu te falar uma coisa aqui. Poucos vão te falar isso. O governo não vai te falar. Poucos vão te falar isso. Você paga muito mais do que deveria pagar. Ué, mas você está dizendo que, além de ser injusta e pesada, eu ainda pago além do que eu deveria pagar? Sim. E tem mais. Só para piorar, não é para melhorar. Esse dinheiro que você paga muito mais, ele está depositado na Receita Federal. Ele está lá, está disponível. Só que você só tem 5 anos para buscar. E se você não for buscar, eles não vão te avisar. Se você dever para eles, eles vão te notificar. Mas é lógico, vai chegar lá no seu ECACzinho, né? Hoje quase que não é mais físico, no ECACzinho, uma notificação, você deixou de recolher, cidadão. Só que não vem a mesma notificação dizendo, cidadão, você recolheu a mais. Olha, tá vencendo. Vem buscar o seu dinheiro que você só tem 5 anos para buscar o seu dinheiro. Então, Ronan, é punk, cara. O sistema é difícil, dificílimo. É a realidade, né? É a realidade do Brasil, é essa. Quando a gente fala de reforma, e esse episódio a gente está buscando fazer um paralelo entre a reforma e a recuperação tributária, que é o que a gente faz aqui, sabendo que a recuperação tributária tem, digamos, a sua razão de existir, baseada muito nessa complexidade do sistema tributário, nessa fome do leão, né, digamos assim, nessa sanha arrecadatória, como a gente fala, fica sempre aquela pergunta, né? Será que uma reforma tributária, né, será que ela vai acabar com o serviço de recuperação tributária? Será que esse mercado está com os dias contados, né? Será que essa reforma, tal qual ela está sendo discutida aí no Congresso, vamos imaginar que ela passe, até porque proposta é meramente uma proposta, né? Ela pode ser modificada, enfim, até passar em algum texto no final. O que vocês pensam a respeito, né? Essa relação da reforma tributária com o serviço de recuperação tributária, uma coisa vai acabar com a outra? 1.500 chegaram aqui. 1534 instituíram o imposto sobre o pau-brasil, comercialização do pau-brasil. É o quinto. E de lá para cá a coisa só veio aumentando. Hoje não é mais. Quem dera fosse um quinto. Um quinto, né? 20%. É 20%. 20%. A Isabela trouxe dado que é 33%, né? 33%. Em situações de normalidade. Sim. Situações de Sim. normalidade. E aquela situação que só de CMS é 25%. Sim. Aí Exato. você pega pisco, fins imposto de renda, enfim. Então vamos lá. De todas as reformas, ou melhor, de todas as leis publicadas, com a desculpa de que estava pensando no contribuinte, nenhuma delas é tão tal. É simples. A Isabela acabou de dizer aqui, 1 trilhão. O primeiro trimestre, Isso. 1 trilhão. Ano passado, o primeiro trimestre não foi 1 trilhão. Ano atrasado não foi 1 trilhão. Então, Tá aumentando. tá aumentando. Tá aumentando. O que ocorre? É simples assim. Todas as leis que foram publicadas na área de tributação veio para alimentar a fome desenfreada do leão. Porque as despesas do... quando se fala no superávit primário, superávit secundário, porque as despesas do leão, as despesas do governo só vieram a aumentar na história do país. Eu citei 1.500 para cá. Então, assim, em 500 anos, só aumentou a complexidade. Porque, de repente, pela cultura que nós temos, pelo jeito que nós somos, isso vai se acabar. Eu tenho um sócio, o Thiago, ele fala uma coisa.
Eu também tenho. É nosso sócio. É nosso sócio. Ele fala uma coisa. Adriano, talvez daqui 100 anos a gente vai ter uma reforma mesmo um pouco mais amena, um pouco mais efetiva. Eu tinha talvez daqui 100 anos. Olha lá, daqui 100 anos. Porque é política de longo prazo. Política de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Para dar independência mesmo para as empresas, para deixar dessa sangria, desse sanguessuga que tem. Então, assim, recuperação tributária, ela vai ser tão presente quanto tributação no país. A cada ano que se passa, enquanto não se mudar toda a mentalidade do sistema tributário do Brasil, a gente vai precisar. Vou repetir aqui. O Simples Nacional foi criado. Com o Simples Nacional, a gente não teria problemas. As empresas que estão enquadradas... Essa era a narrativa. Isso. É o Sistema Simplificado de Arrecadação. Simplificado e Unificado de Arrecadação de Tributos Federais. Isso é o nome, Simples Nacional. Então, o que acontece? Com o Simples Nacional, aí veio o monofásico, aí veio o ST, aí veio o anexo 4, aí veio as retenções, ora retém, ora não retém, quando presta serviço para tal, retém, quando não presta serviço para tal, não retém. Você entendeu? Ora um Simples Nacional quando vende para alguém gera crédito, ora não gera crédito. O Simples Nacional é obrigado ou não é obrigado a recolher o DIFAL e não pode se creditar. Mas eu estou falando só de um sistema que o nome dele é simples. Imagine do sistema que o nome dele não é simples. Você entendeu? É muito... continha básica, elementar. Então, recuperação tributária sempre vai ser necessária em virtude da complexidade que é a tributação no Brasil. Adriano, por que é complexo? Porque tem que manter o sistema. Tem que manter o sistema. Fica muito às claras que simples assim. Vamos pegar um ramo de supermercado. Supermercado grande. Margem de lucro líquida 2%. Impostos, em média, 33%. Eu tenho que explicar. Se fosse simples e transparente, eu tinha que explicar para um empresário que abriu mão de uma vida, de seus sonhos, de sua família, do seu prazer, que para ele só está sobrando 2% e para o governo está indo 33%. Uma reforma simplificada teria que explicar. Para mim não explicar isso, aí eu crio todos os nomes. Aí vamos lá, isenção, redução de base de ferimento, imunidade, diferencial de alíquota, DIFAL, monofásico, ST. Aí todo esse emaranhado, aí eu tenho que criar isso aí. Para poder não explicar o que está acontecendo. O saque, é um saque, é um confisco. A nossa Constituição diz que eu não posso confiscar. Isso é um confisco. Se eu te arranco 33% do teu faturamento... E só te deixo com 2%? É confisco. Não tem outro nome, eu não vejo outro nome. Mas né? o pessoal que são posicionados politicamente como... tem os conservadores e tem os liberais, né? Os liberais, eles batem na tecla de que imposto é roubo. Eles falam imposto é roubo. Eles levantam essa bandeira exatamente por isso que você tá falando aí. E outra coisa, é compulsório, né? É compulsório. Compulsório. Não tem saída. Né? Não tem saída. Um mundo de injustiça fiscal diferente daquilo que a gente leva ao empresariado. Exatamente. Tem um ponto que eu acho muito interessante, estudando aqui os dados do ranking de liberdade econômica, que eu acho importante a gente falar, porque é uma das bandeiras que a gente leva, né, de segurança jurídica, é que eles olham exatamente para isso, né? Quando eles vão classificar um país, se a segurança jurídica daquele país, o quão ela é efetiva, né? E aí a gente vê o nosso poder judiciário, a gente que acompanha aí de perto, né? Todo dia mudando, todo dia... Hoje saiu uma decisão, amanhã saiu outra, e os empresários, eles falam muito isso com a gente, né? Eles falam, mas isso aí não tem chance de mudar, não? Isso aí não vai mudar, não? Porque... E isso é muito importante para o empresário, porque a gente sabe que vocês estão em várias pontas da empresa, como você falou, né, gerando riqueza, e não se pensa muito aí na questão tributária. E a questão tributária de uma empresa, né, ou ela vai levantar a empresa ou ela vai derrubar. Não tem muito ali um meio termo para isso, não. Então, é importante a gente falar sobre essa questão da segurança jurídica, porque a gente vê os empresários com muito receio. Eles falam, mas isso aí realmente eu posso usar? O Poder Judiciário amanhã não vai mudar de opinião, né? Então, acho que é importante a gente falar que a gente só trabalha mesmo
com aquilo que já foi pacificado, com aquilo que o Poder Judiciário aí já não tem mais chance de mudar, para que o empresário ele fique muito aí à vontade com isso, né? Esse é um ponto muito sensível e que a gente nem imagina aí que pode, inclusive, vem repelindo pessoas a investirem no Brasil por conta desses fatores, o risco do país, né? Exatamente. Então, assim, pelo que eu tô vendo, é consenso aqui na mesa de que a pretensa reforma tributária que está sendo debatida não vai acabar com o mercado de recuperação tributária. Pelo contrário, ela vai aumentar, porque você vai ter que estudar tudo de novo. Vamos ter que mudar tudo. Parametrizar, estudar tudo de novo. E uma das vantagens, né, desse manicômio tributário que é o Brasil, é onde que entra aí a Otimiza para estar levando a justiça fiscal, levando o direito dos empresários, estar se beneficiando, de estar amenizando esse sofrimento, né? Essa sangria na veia aí dos empresários. Então a gente consegue aí, através do nosso sistema, através da equipe multidisciplinar, aliviar um pouco do caixa do empresariado tão sofrido aqui no Brasil. A gente consegue levar um pouco de informação, uma grande riqueza de informação e levar uma série de benefícios que é aquilo que ele nem tinha conhecimento. Então é a justiça, promover uma justiça fiscal de fato e de direito. É isso aí, meus amigos. Para quem tinha alguma dúvida, né, de onde vem, né, e quais são as razões de tanto a Otimiza como outras empresas de consultoria, como o próprio governo, quando relata lá nos relatórios da Receita Federal, demonstram a quantidade de dinheiro devolvido para o contribuinte, fruto do trabalho de recuperação tributária. Para quem tinha dúvidas de onde vem isso, né, mas por que isso acontece, é um pouco disso que a gente conversou aqui. Uma complexidade de um sistema tributário extremamente elevada, uma carga tributária extremamente elevada, uma insegurança jurídica tremenda e um ambiente absolutamente pesado para o contribuinte sustentar. Um ambiente público de uma prestação de serviço de péssima qualidade, infelizmente, e um ambiente de muitos privilégios do serviço público, do setor público, que os contribuintes, sobretudo os empresários, os empreendedores, têm que sustentar ano após ano, né? Então, infelizmente, a gente não vê vontade, a gente não vê interesse. Acho que foi o Salim Matar que disse do establishment, né? De querer mudar alguma coisa, de querer diminuir esse peso do Estado sobre os ombros do empresariado brasileiro. Então, o que nos resta? Tentar fazer a nossa parte e aqui levar, além de conhecimento, além de informação e de reflexão, para que você, empresário que está nos assistindo, e todos aqueles que lhe assessoram, como a gente vem dizendo aqui, seu contador, seu advogado, possam olhar para esse segmento, esse ramo de atuação, que é exatamente a recuperação tributária, como algo que vem ajudar o empresariado nessa luta diária contra essa sanha arrecadatória do governo e contra essas injustiças no tocante ao recolhimento de impostos. Nunca esquecer que já existem N estudos sobre isso e N dados sobre isso, exatamente mostrando que ano após ano são recuperados bilhões de reais dos contribuintes por meio de um trabalho como esse, um trabalho lícito, honesto, quando você, obviamente, escolhe empresas que têm referência e resultado e que podem levar para você um trabalho de qualidade, um trabalho com segurança, conservador, dentro daquilo que efetivamente é possível de se fazer para evitar o pagamento a maior de impostos e, quando já pagos, recuperar esses valores. Então essa é a nossa luta, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, ajudar você, empresário, a recuperar os valores que são seus e que, em razão de tudo isso que nós falamos, está na mão do governo indevidamente, porque esses valores são seus. E a gente não cansa de dizer que esse dinheiro na sua mão representa muito mais prosperidade, muito mais riqueza efetiva
no dia a dia das pessoas, seja na geração de emprego, na geração de renda e no fomento da economia como um todo. Ronan, eu acho que é importante falar um ponto, porque a gente percebe muitas vezes que os empresários eles não dão chances nem de ouvir sobre esse trabalho. Então não adianta muito ficar reclamando do governo, porque existem meios de você buscar reparação, justiça mesmo, sobre essas cargas tributárias que vocês, que os empresários aí recolhem de forma reclamam, mensal. E reclamam. Então, assim, não adianta você só reclamar. Realmente, as injustiças, elas estão aí. A gente vive num país extremamente complicado. Essa é a realidade, complexo. né? Essa é a realidade e contra ela a gente só, como diz o Ronan, fazer a nossa parte. Exato. Mas fazer a nossa parte... como bem ponto o Thiago e o Ronan também gostam muito de falar isso, se você não simpatiza com a Otimiza, enfim, busque uma empresa com que você goste, com que você vai ter confiança em fazer o trabalho, mas dê pelo menos a chance, porque o empreendedor, ele é isso, né? Ele tem que estar aberto sempre a novas ideias, porque senão a chance dele ficar estagnado ali é muito grande. Então, quando chegam ideias para vocês, empresários dessa natureza, se permitam ao menos ouvir. Você não é obrigado a fazer nada, mas pelo menos ter ali um conhecimento. Olha, beleza, ouvi, entendi, vou sentar aqui com o meu advogado, vou sentar aqui com a minha contabilidade, vamos ver do que se trata, porque muitos não querem nem ouvir, né? E aí a gente fica aí batendo, reclamando, falando do governo, enfim, mas existem soluções. Exato. Existem soluções, né? E para ajudar nesse processo, né, de se abrir ou se permitir falar sobre o assunto e pesquisar sobre o assunto, é que a gente tem essa jornada de democratizar o acesso a esse conhecimento, a esse serviço que é complexo pela natureza, mas que a gente tem feito um trabalho de tentar simplificar não só a linguagem, trazendo exemplos, trazendo casos concretos, trazendo pontos de crédito onde você, empresário, consegue enxergar esse benefício, você que é contador e advogado que aconselha, né, esses empresários no dia a dia, dado a relação de confiança do serviço que você presta para esse empresário, possam tangibilizar as oportunidades que existem nesse mercado chamado de recuperação tributária. Então, por tudo isso, e para não ficar só no discurso, nós lançamos a primeira startup de recuperação tributária do Brasil, que é a nossa empresa e que tem aqui o link na descrição desse vídeo. Você vai acessar com poucos cliques, em menos de 1 minuto, você consulta gratuitamente na palma da sua mão se você tem ou não impostos a recuperar. É uma estimativa feita baseada em todo o nosso histórico de mais de R$500 bilhão recuperados para mais de 1.000 empresas no Brasil inteiro, de praticamente todos os segmentos do setor empresarial. Então, esse é o nosso propósito, de tentar simplificar as coisas para você que está nos ouvindo. Então, não te custa nada. Se você não tiver nem a curiosidade, como a Isabela disse, de se permitir fazer uma simples consulta, realmente não dá para ficar reclamando depois. A gente precisa fazer a nossa parte, nós estamos procurando fazer a nossa da forma mais transparente, da forma mais ética, honesta e, repetindo, você não paga absolutamente nada para isso. E decide depois se quer contratar um diagnóstico nosso efetivo, que também é gratuito, e você também não paga nada se não tiver um efetivo benefício. Então, enfim, não há razões para que você não possa conhecer melhor esse trabalho, conhecer melhor a nossa ferramenta, que é automatizada, simples de operar e que te gera um resultado em menos de 1 minuto, uma estimativa do quanto você tem a recuperar na sua empresa. Então, muito obrigado, meus amigos. Obrigada. Tem mais algum pontuamento? Não. Muito obrigado, meus amigos. Estamos juntos aqui. Até o próximo episódio. Pode recuperar.